Você costuma consultar a Deus? Ou você toma as suas decisões e depois você pede Deus para que Ele abençoe? Porque consultar a Deus é obedecer, é estar alinhado com os céus. Me responde com sinceridade. Você tem medo de saber o que Deus tem para você? Porque muitas vezes a gente não quer ser confrontado pela palavra de Deus. Nós às vezes não temos medo do que Deus vai nos responder. A gente até sabe que Ele responde, que Ele fala, mas muitas vezes nós não queremos alinhar a nossa vontade à vontade dEle. Saber o que Ele vai nos pedir. A Bíblia em Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Às vezes a gente lê essa palavra e acha, tá tudo certo. Mas confia no Senhor de todo o teu coração. O que é isso? É pegar todos os seus desejos, as suas vontades e entregar na mão do Senhor. E tudo que às vezes a gente não quer é entregar. A gente quer que Ele abençoe, a gente quer a bênção dEle. E a gente não é tão diferente daquelas pessoas que andavam atrás de Jesus pelo pão, pelas curas, não é verdade? Então, você quer consultar a Deus? Ou você quer confiar em si mesmo e assumir as consequências? Eu quero hoje compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que Ele tem nos orientado a consultar a vontade dEle. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem colocado os seus sonhos diante de Deus? Você tem consultado ao Senhor sobre aquilo que está no seu coração, na sua mente? Ou você apresenta para Ele depois que você já decidiu, já pediu, é isso aqui que eu quero? Tipo assim, sabe? A gente está num restaurante, olha o cardápio e fala, é isso aqui que eu quero. Ou você pede uma opinião. Qual que é o prato melhor para hoje? E olha que é uma comparação assim terrível que eu estou fazendo, não é? Porque nada se compara à palavra de Deus, porque Ele é um alimento forte para nossas almas. E eu estou te falando isso porque eu quero compartilhar com você uma história muito forte, muito poderosa, que está em 2 Reis, capítulo 22, que vai falar sobre o rei Josias e sobre a profetisa Hulda. Josias, ele decidiu colocar o reino dele em ordem, a casa dele em ordem. E aí ele descobriu que tinha umas coisas muito complicadas no seu reino. Vamos ver aqui. Olha, no capítulo 22 diz assim a palavra. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã. Encontrei o livro da Torá, da lei na casa do Senhor, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. E mais tarde o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata e foi achado no templo e a confiaram aos mestres supervisores as obras dos trabalhadores do Senhor. Safã, o escrivão e secretário relatou ainda: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Assim que o rei ouviu a leitura da Torá, a lei, o rei levantou-se indignado, rasgou as suas vestes e então imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, versículo 13: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por toda Judá. Então, ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós. Por que acendeu contra nós, contra aquele povo? Porque os antepassados não obedeceram o livro da lei para cumprirem tudo que está escrito ao nosso respeito. Foi encontrado a Torá, o livro da lei.
aquilo que é encontrado é porque está perdido. E graças a Deus que aqueles homens encontraram o livro da lei. Então, por que aquele povo estava fora da vontade do Senhor? Porque eles abandonaram a vontade de Deus. Eles decidiram não obedecer aquilo que Deus tinha pedido para eles. E por consequência, agora eles estavam debaixo de um juízo. Josias, ele se quebrantou quando ele ouviu aquelas palavras. Eu creio que quando nós lemos a vontade de Deus, na palavra dele, a palavra dele é que transforma. E eu creio que Josias fez isso. Quando ele leu, alguém leu para ele aquele livro, ele entendeu por que aquele povo estava daquela forma. O povo estava vivendo totalmente fora da vontade de Deus. Muitas vezes eu e você sabemos o que Deus quer para nós. Só que nós não queremos obedecer. Nós queremos fazer as nossas próprias vontades, por N razões. Então abandonamos o livro da lei, abandonamos a palavra de Deus e, consequentemente, resolvemos viver aquilo que nós achamos que é verdade. Ignoramos os preceitos do Senhor. Mas hoje o Senhor está orientando a mim e você para que a gente encontre, volte, procure o livro da lei. Porque a palavra de Deus é verdade para nós, ela é escudo, ela é proteção. E é interessante que Josias, ele então pediu para procurar a profetisa Hulda. Josias procurou então a profetisa Hulda. Além deles ter encontrado a palavra, dele ter ouvido a palavra, ele pediu para procurar alguém que falasse em nome de Deus. Que eu e você possamos estar alinhados com os céus, com a palavra de Deus, para quando que alguém, ao ler a palavra, não entender completamente ou precisar de uma orientação, que quando essas pessoas vierem a mim e você, eu e você possamos estar alinhados com a palavra de Deus, em comunhão com os céus, alinhado com o céu, para que nós possamos falar em nome de Deus aquilo que está na palavra. Porque muitas vezes hoje nós queremos ouvir algo de alguém que se diz que fala em nome de Deus, mas alguém que vai massagear nosso ego, alguém que vai falar aquilo que nós desejamos. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é: você está disposto a ouvir as verdades de Deus? Porque a verdade de Deus nos confronta. Nós não precisamos mais ser massageados no nosso ego. Nós precisamos da verdade, a verdade que liberta. E isso é profundo. Hulda tinha uma vida com Deus, uma vida de intimidade, casada, morava em... A Bíblia relata aqui, ela tinha outras funções, mas ela tinha compromisso em falar aquilo que estava no livro da lei. Hulda não falava qualquer coisa. Ela precisava de falar de acordo com o livro da lei, de acordo com a palavra de Deus. E olha aqui o que ela disse. Então a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a minha presença, que eu e você estejamos dispostos a falar a palavra de Deus, que possamos ter ousadia e falar: assim diz o Deus de Israel. E mais do que dizer, possamos estar dispostos a obedecer à palavra de Deus. Porque o profeta, ele precisa falar de acordo com o que está na palavra, porque a palavra de Deus não se contradiz. Então nós precisamos também da ajuda do Espírito Santo para ter discernimento. E precisamos ler a palavra para que nós possamos comparar. Olha, essa pessoa está falando em nome de Deus? Está de acordo com a palavra? Porque se tiver uma vírgula, um tio fora da palavra, não é de Deus. Porque a palavra de Deus não se contradiz. Deus confirma a sua palavra. E isso é muito sério. Deus levanta profetas. Eu creio. Eu já recebi palavra através de profeta que se cumpriu. Mas toda palavra liberada por um profeta precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Precisa estar alinhada com os céus. A verdade é Jesus, a palavra de Deus. A palavra do Senhor em Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo que nós precisamos para direcionar a nossa caminhada nessa terra é a palavra do Senhor. Ela aplana, ela mostra onde estão os buracos, os espinhos, ela ilumina, mas eu e você precisamos desejar esta palavra. Porque a palavra de Deus é o filtro para vivermos nessa terra. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Não adianta queremos construir a nossa casa sobre areia, ela vai cair. Precisamos construir sobre a palavra sólida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é segurança para a nossa caminhada nessa terra. Por isso precisamos decidir.
Queremos consultar a Deus. Queremos saber qual que é a sua vontade sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos, sobre a nossa profissão. Que possamos desejar ardentemente que a palavra de Deus seja a nossa segurança, o nosso escudo. Porque nós temos o Espírito Santo. A palavra de Deus em João diz que quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Jesus é a verdade. Então nós precisamos, aquela lei estava perdida no próprio templo. Nós precisamos querer encontrar esta palavra. É uma pérola de grande valor. Jesus é a grande pérola, é a melhor pérola. Jesus é tudo para nós. E nós somos esse templo do Espírito Santo. Além de irmos ao templo, à igreja, precisamos cuidar do nosso templo. A Bíblia fala em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Aquele templo estava bagunçado lá na época do rei Josias. Eles precisaram colocar em ordem. E o nosso templo hoje, a nossa vida, como que está? O Senhor está perguntando para mim e para você hoje. Salmos 51 diz que Deus agrada de um coração contrito e quebrantado. Nós precisamos desejar arrumar esse templo. Precisamos desejar saber a vontade de Deus. O que você precisa colocar em ordem hoje na sua vida? Somos corpo, alma e espírito. É alimentar melhor? É fazer uma caminhada? É colocar nossas emoções em ordem? É alimentar com a palavra o nosso espírito? O que você precisa alinhar hoje, colocar no prumo diante de Deus? É a sua casa? É o seu corpo? É a sua vida espiritual? Mas você está disposta? Porque quando a gente joga luz em algum lugar, a lanterna, a gente começa a ver os cantos, as traças, as poeiras acumuladas. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que nós precisamos colocar luz em nosso ser e mudar aquilo que precisa ser mudado hoje. E às vezes custa renúncia. Às vezes nós temos os pecados de estimação. Eu não sei qual é o seu. Eu sei o que Deus tem me mostrado. A palavra de Deus em Tiago diz que sejamos praticantes da palavra e não ouvintes. Hoje nós estamos assim com muita possibilidade de ouvir a palavra. Às vezes não precisa nem ler. Tem gente que tem dificuldade para ler, tempo para ler. Você pode ouvir, colocar a Bíblia em áudio para você ouvir. Você, toda hora que você abrir o YouTube ou qualquer outra rede, você tem à disposição. Mas o Senhor está falando que Ele não quer que nós sejamos só ouvintes, mas que nós sejamos praticantes, que nós possamos renunciar àquilo que tem nos afastado de Deus, assim como aquele povo afastou de Deus, porque não queria obedecer à palavra de Deus. Mas o rei Josias, ele teve atitude, ele destruiu tudo aquilo que Deus falou que não agradava. Você está disposta a destruir na sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo que tem atrapalhado a sua casa, a sua profissão, os seus negócios, o seu relacionamento com Deus? Nós precisamos ansiar a presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos deixar Ele trabalhar naquelas áreas da nossa vida que estão escuras, que estão escondidas, algo que só eu e você sabemos diante de Deus, o que nós precisamos mudar. Ninguém sabe, mas o Espírito Santo agora está revelando a mim e você o que nós precisamos deixar a luz entrar. Aquele povo ali, eles precisaram destruir a idolatria, porque Deus abomina, Deus não dá a glória dele para outro. Ele é o primeiro em nossa vida, ele quer ser o primeiro, ele não disputa lugar. E ele já tinha falado lá em Êxodo, não terás outro Deus além de mim. Mas aquele povo colocou muitos deuses à frente de Deus. Por isso que eles largaram a Torá, por isso que eles largaram o livro da lei, porque eles sabiam que seriam confrontados. Muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra, não queremos ir para o joelho, porque vamos ser confrontados. E nós não queremos, nós queremos permanecer nas nossas mentiras, nos nossos erros, nos nossos desejos que agradam a nós mesmos, porque a Bíblia fala que nós somos amantes de nós mesmos. E sabe o que é o nome disso? Idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E não é só imagem de escultura, que também é idolatria. Mas não é só sobre isso. Pessoas que você tem colocado em primeiro lugar, no lugar de Deus na sua vida. Nós, como mães, temos que tomar o cuidado, porque às vezes colocamos nossos filhos em primeiro lugar. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém. São relacionamentos.
Você não tem coragem de entregar seu relacionamento diante de Deus. Ele está te consumindo, está te magoando, mas você quer ficar agarrado com aquilo. Mas hoje o Senhor está te dizendo, entregue o teu caminho, confia, porque Ele vai mudar a sua sorte. Ah, eu confio no meu dinheiro, eu quero ter o controle. Tem pessoas que precisam do controle, isso é idolatria. O que é que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Entregue ao Senhor agora. Entrega, dói, a renúncia dói. Timóteo fala que nós seríamos amantes de nós mesmos. Somos egoístas, somos avarentos, somos maus. Bom é Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que Josias, ele se humilhou. Ele se humilhou diante de Deus. Ele ficou disposto a fazer aquilo que precisava fazer. E por causa da sua obediência, ele recebeu uma palavra favorável. Quando nós colocamos nossa vida no altar do Senhor, o Senhor dá uma palavra favorável a nós. Ele envia socorro. Ele nos ajuda. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Então consulte a fonte certa. Consulte a Deus, não tenha medo. Não tenha medo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é segurança em todas as áreas da nossa vida. Não tem uma só área da nossa vida que você, ao consultar a palavra, Deus não tenha uma resposta certa para você. Você tem o Espírito Santo que está dentro de você. Esteja sensível à voz do Senhor. Ouça. Peça a Deus para abrir a sua mente, o seu coração, os seus olhos. Porque Deus, Ele continua querendo falar com o seu povo. Mas nós precisamos estar dispostos a dar o primeiro passo. Deus ainda responde às orações. Ele é o Deus do impossível. E Ele é o Deus de coisas pequenas e coisas grandiosas. Nosso Deus é tremendo. Ele é poderoso. Ah, glória a Deus. Guarda isso no seu coração. A tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não queira errar o alvo. Errar o alvo muitas vezes é pecar, fazer aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Volte-se para a palavra, volte-se para o livro da lei, porque quem obedece ao Senhor tem uma caminhada segura. Quem consulta ao Senhor, quem obedece ao Senhor, tem uma caminhada segura. E não estou te falando que não vai ter problemas, sempre haverá os problemas, mas eu não conheço um servo de Deus que passe pelo vale sozinho. Quando passamos pelo vale, Ele está lá conosco. Quando passamos pelo fogo, Ele está lá conosco. Ele é aquele Deus dos montes e Deus dos vales. Ele coloca você e eu em altos lugares. E quando nós estamos prestes a sucumbir, Ele envia o alimento seguro. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos por esta palavra linda e poderosa. Agora pedimos em nome de Jesus que o Senhor vai de encontro à vida dessas mulheres, dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra. E que o coração delas possa estar alinhado com o Senhor. Que haja temor no coração, que haja desejo de buscar, de saber qual que é a sua vontade para a vida delas. E que o Senhor possa ajudá-las a vencer aquelas áreas tão difíceis, tão escuras. Que o Senhor possa jogar luz, trazer paz, trazer cura, trazer libertação, trazer salvação e trazer, Senhor, louvor. Coloque um louvor novo, Senhor, no lábio, nos lábios dessas mulheres, dessas pessoas que estão ouvindo. Eu quero pedir a você, se essa palavra falou o seu coração, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, para que outras vidas possam ser alcançadas, possam ser curadas, libertas, transformadas, porque a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Compartilhe. Um grande abraço, Jesus te abençoe.